Olá, boa tarde. Boa tarde. Semana começando, ainda engatando uma segunda. Confira aí os assuntos mais importantes dessa manhã. A Polícia Federal prende um dos donos da consultora Engevix em nova fase da Operação Lava Jato. Uma mudança na paisagem que pode mudar a vida nas grandes cidades, os telhados verdes. O presidente Dilma Rousseff envia ao Congresso hoje um projeto de uma nova CPMF. Para tentar conseguir apoio, o governo aposta em aumentar o imposto para dividir com os estados. Em Cuba, o Papa Francisco reúne 100 mil pessoas na Praça da Revolução, em Havana, e pede diálogo com os dissidentes. Final de semana com um recorde de calor deixa o tempo seco no centro-sul do país, quase um deserto, hein? Incêndios florestais ameaçam espécies em extinção em Minas Gerais. Um dos teatros mais importantes do país completa meio século de história. Isso e mais no Jornal da Cultura, primeira edição, que começa agora. Hoje é dia 21 de setembro, dia da árvore. Quantas árvores você já plantou, hein? Sempre é tempo de começar, viu? E dá para fazer isso aos poucos. Que tal com uma horta? Isso, uma horta, aí na sua casa. Existe uma tendência mundial para transformar os espaços livres nas metrópoles em hortas urbanas. Na cidade de São Paulo, já tem gente que transforma o espaço cinza improdutivo em verde orgânico. Pedro Gueirinha Esnal, de 7 anos, está à nossa espera. Apesar do dia cinzento, vai para o topo com o pai, o jornalista Luiz Esnal, para mostrar as verduras que cultivam. Quando a gente terminou de plantar tudo, eu fiquei olhando, esperando para ver se tinha metade da metade de 1 milímetro de uma planta. Só que não tinha nada, óbvio. A horta orgânica, daí a gente não precisa pôr nenhum agrotóxico. Daí eles colocam agrotóxico para matar os bichos, só que a gente, quando for comer, acaba comendo veneno também. Caixotes feitos com as sobras de madeira usadas na obra da casa formam a horta. Folhas e temperos garantem o consumo familiar e ainda sobra. Luiz tomou gosto por mexer na terra na adolescência, em Buenos Aires, capital da Argentina. Parte de um processo de você ter um pouco mais domínio sobre o que você consome, não deixar tudo em mãos das corporações de alimentação, o que você consome. Então você começa a entender um pouco todo o processo, de onde vêm os alimentos. Países como a Alemanha e o Canadá incentivam a agricultura urbana e a implementação dos telhados verdes. Aqui no país, no início de 2015, a cidade de Recife, em Pernambuco, aprovou uma lei que obriga os prédios que têm 4 pavimentos ou mais a manterem telhados verdes. Todos os telhados poderiam ter placas solares, poderiam ter recolhimento de água, poderia ter pequenas hortas nas casas. Deveria haver uma ação maior que está começando a haver por parte das próprias pessoas organizadas de utilizar melhor esses espaços. Legal, né? Um jeito diferente de usar os espaços. Falar nisso, olha, mais 5 vias importantes de São Paulo serão fechadas para os carros aos domingos. A decisão veio depois de uma leva de audiências públicas organizadas neste final de semana pela Prefeitura a pedido do Ministério Público. Na lista, a gente vai mostrar aqui para você, ó, a Avenida Sumaré, na zona oeste da cidade. Na zona sul, a Carlos Caldeira Filho, que fica na região do Campo Limpo. A gente também tem mais ao sul, a rua Mar Paulista, bem no extremo sul ali, perto da represa. E na zona leste tem a quarta via. Na zona leste, as datas é a Benedito Galvão. A gente ainda não tem a divulgação das datas do início dessa interdição e os trechos exatos que ficarão para os pedestres. Isso ainda será divulgado pela Prefeitura. Ainda há 17 audiências públicas sendo organizadas pela cidade. Se alguma dessas ruas fica no seu bairro ou se você quer saber como participar deste processo, fique atento aí. A gente vai avisando para vocês quando são essas audiências públicas. E essa é a Semana da Mobilidade. Amanhã é o Dia Mundial Sem Carro, dia 22 de setembro, né? E a Ciclocidade divulga agora uma pesquisa com o perfil de quem já decidiu trocar o carro pela bicicleta em São Paulo. Adriana Cimino, quem é que são, afinal de contas, os ciclistas hoje em São Paulo? Boa tarde.
Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu já vou contar para vocês qual que é o perfil do ciclista paulistano. Para se chegar a esse perfil, foram entrevistadas quase 2.000 pessoas aqui em São Paulo que usam a bicicleta como meio de transporte pelo menos uma vez por semana. E essas pessoas foram entrevistadas em locais com nenhuma ou muita malha cicloviária e próximo ou não de estações de trem ou metrô. Agora sim a gente conta para vocês qual é o perfil do ciclista e quem diz pra gente é o Daniel Gucci, que é diretor de participação da Ciclocidade. Como que é o nosso ciclista aqui de São Paulo, hein, Daniel? Boa tarde. Boa tarde. Olha, majoritariamente o ciclista paulistano usa a bicicleta pelo menos 5 vezes por semana. Há uma concentração de quase 40% de ciclistas que têm renda zero até 2 salários mínimos, que dá em torno de R$ 1.500. Há também uma concentração de ciclistas na faixa de 25 a 34 anos de idade. O ciclista paulistano, ele também é exclusivista, ou seja, 70% dos entrevistados dizem que gostam de usar a bicicleta até o seu destino, sem conjugar com outros meios de transporte. E também é importante dizer que todos eles indicam que a ampliação de infraestrutura cicloviária, ou seja, mais ciclovias e ciclofaixas, é um elemento fundamental para que eles pedalem mais e que mais pessoas pedalem mais na cidade. Ótimo, obrigada pelas suas informações. Uma das ciclovias que foram inauguradas recentemente foi a ciclovia da Avenida Paulista. Aliás, hoje ela é a que tem maior circulação de ciclistas, passou inclusive a da Faria Lima, são 150 ciclistas por hora. Esse número, ele indica que desde a inauguração em junho, o número de usuários dobrou, viu, Aldo? Mais do que dobrou, aliás. Isso aí, obrigado, Adriana. Número baixo ainda, aos poucos as pessoas vão tomando posse desse espaço. Obviamente a bicicleta não vai resolver o problema de mobilidade, mas é mais uma alternativa. Um ciclista é um carro a menos, é uma pessoa a menos, né, dentro do transporte público. Por isso a gente espera que essa malha aumente e dê mais alternativa para que as pessoas se desloquem pela cidade, né, Gabriela? Olha, mais uma para mudar a cidade que nos rodeia. Começa com uma ideia, uma aula, se espalha para economia diferente. É a proposta do Cinese, site criado para compartilhar ideias e saberes. Para estimular encontros entre quem quer ensinar e quem quer aprender, Camila e a irmã criaram uma plataforma, Cinese. Significa movimento, então está muito coligado com a história de aprendizagem, que a gente acha que é sempre se movimentar, sempre desenvolver, e aprender é estar em movimento. O site www.cinese.me é gratuito e se mantém com o financiamento coletivo de quem usa e gosta da plataforma. Já são 12.000 usuários que participaram de 1.500 encontros. Ela é adepta de um novo conceito, o da economia colaborativa. A economia colaborativa é quando pessoas se encontram, se juntam, se conectam para resolver problemas ou criar coisas novas. Isso de forma independente das instituições. A tecnologia acaba sendo só um meio para reconectar as pessoas, mas conexões que às vezes até já existiam antigamente, né? Porque se a gente for pensar em comunidades locais, as pessoas conheciam seus vizinhos, cuidavam umas dos filhos das outras, compartilhavam as coisas. Em geral, a economia funciona a partir da escassez, né? É a forma de gerenciar recursos escassos, como a gente acessa aquilo que a gente não tem, ou como a gente pode ter mais e acumular. E a economia colaborativa é o contrário, né? Perceber o que já tem e como a gente faz esses recursos circularem da melhor forma. E ela pode, sim, ser o germe para uma nova forma da gente se organizar. Bem, vamos para as notícias nacionais. Fim de semana de Rock in Rio e cenas de violência em arrastões que atingiram moradores e turistas nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. E o inverno ainda não terminou, mas uma onda de calor com jeito de verão atinge as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em São Paulo, 35 graus na capital e até 40 no interior. No Rio de Janeiro, 37 graus, 38 em Campo Grande e 42 graus, com sensação de 50 em Cuiabá. O calorão lotou os shoppings que oferecem ambientes refrigerados, parques e piscinas. Também fez a umidade do ar cair abaixo de 15% em dezenas de cidades. Os recordes foram registrados em Goiânia e em Franca, no interior paulista. Umidade de apenas 10%, verdadeiro clima de deserto.
Fim de semana é marcado por arrastões nas praias do Rio de Janeiro. Moradores e turistas que estão na cidade para o Rock in Rio foram atacados por grupos de adolescentes que roubavam celulares, cordões de pescoço e carteiras. Derrubadas e agredidas, algumas vítimas se machucaram. A turista inglesa teve um ataque de choro. A violência se estendeu aos pontos de ônibus próximos das praias. Incêndios florestais levam destruição a parques de preservação natural em Minas Gerais. 70% do Parque Estadual da Boa Esperança, que abriga animais em extinção, já foram destruídos. Animais correm pelas estradas para escapar do fogo. As queimadas também ameaçam o Parque do Rola Moça, onde os bombeiros usam helicópteros para tentar conter o avanço das chamas. A Polícia Militar de São Paulo trocou o comando das rondas ostensivas Tobias de Aguiar. O tenente-coronel Alexandre Gasparim estava no comando da rota há 7 meses. No lugar dele assume o coronel Alberto Sardilli, comandante da Cavalaria. A Secretaria de Segurança Pública nega que essa mudança tenha relação com a onda de assassinatos que tem policiais como principais suspeitos. E a semana começa com a Operação Lava Jato nas ruas, outra vez, hein? A prisão preventiva sem prazo de mais um empresário sócio da construtora Engevix. 35 policiais federais cumprem 11 mandados, na maioria relacionados com o pagamento de propinas na eletronuclear, em obras da usina Angra 3. José Antônio Sobrinho, um dos donos da construtora Engevix, foi preso em casa, em Florianópolis. Ele já é réu no processo sobre corrupção na eletronuclear e foi preso porque estaria tentando influenciar o depoimento de testemunhas. A segunda ordem de prisão é para um lobista que, segundo o Ministério Público, seria o maior operador internacional de propinas na Petrobras, descoberto recentemente pelas investigações. O nome dele não foi divulgado. A nova fase da Operação Lava Jato recebeu o nome de Nessun Dorma, que em latim significa ninguém dorme. O presidente Dilma Rousseff envia hoje ao Congresso a proposta do novo imposto semelhante ao CPMF, que deve valer por 4 anos. A proposta de emenda à Constituição prevê uma alíquota de 0,20% sobre movimentações financeiras destinada à Previdência Social. O governo espera arrecadar 32 bilhões de reais por ano com o novo imposto, o suficiente para cobrir o rombo de 30 bilhões e meio no orçamento do ano que vem. A aprovação no Congresso é difícil e, para conseguir o apoio, o governo negocia para que os parlamentares aumentem a alíquota para 0,38% e o excedente vá para os estados. A duração também pode ser modificada pelos parlamentares. Hoje também é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e a data também marca o lançamento do Prêmio de Jornalismo Rui Bianchi, voltado para estudantes. A repórter Evelyn Avancini tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Podem concorrer ao prêmio alunos do 3º e também do 4º ano do curso de jornalismo. E o objetivo é fazer com que esses futuros jornalistas se conscientizem, reflitam sobre a importância, a necessidade da inclusão social das pessoas portadoras de deficiência. Sobre isso, eu converso agora com Lina Mara Batistella, que é secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Boa tarde, secretária. Como será feita essa seleção? Então, todos os temas relacionados às pessoas com deficiência, que é o nome oficial dentro do ordenamento jurídico brasileiro, serão destacados e aqueles que mostrarem o protagonismo das pessoas com deficiência serão os selecionados. A ideia é instruir alunos e, claro, por conseguinte, escolas, professores, para que seja dado um novo tratamento a essas pessoas, que são pessoas antes de serem pessoas com deficiência, que têm histórias, têm atividades, são protagonistas da sua própria existência e têm um papel fundamental na construção dessa nova sociedade, que é uma sociedade cada vez mais solidária, mais justa, com equiparação de direitos. Então, esta é a lógica, destacar direitos na ótica do protagonismo, na ótica da garantia social, mas, acima de tudo, da mudança que o Estado brasileiro vem passando. Ok, muito obrigada. E as inscrições podem ser feitas até o dia 22 de outubro pelo site www.premiodejornalismo.cedpcd.sp.gov.br. Com você, Aldo. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Gabriela. O Tuca, Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, completa 50 anos como um marco cultural e de resistência, palco da luta pela redemocratização do país, sempre aberto à diversidade artística e de pensamento. Ele foi tombado pelo Condefat em 1998.
A beleza arquitetônica chega a ser pequena diante da importância que o Tuca tem na história do país. O teatro fez muito mais que sediar peças renomadas, como Morte e Vida Severina, adaptada da obra homônima de João Cabral de Melo Neto, que marcou a inauguração do espaço. Aqui nós não só temos teatro, apresentações musicais, encontros de dança, nós temos os debates políticos, econômicos, sociais, que são coordenados pela universidade. Um dos acontecimentos marcantes foi em 1968, em uma das edições do Festival Internacional da Canção. Quando cantava neste palco É Proibido Proibir, Caetano Veloso foi vaiado, discutiu com a plateia e precisou sair escoltado para não ser agredido. Vocês não estão entendendo nada! A reação do público mostrava a insegurança em assumir posições políticas sob o duro olhar da censura. Em 77, a tropa de choque invadiu com violência o campus da PUC para reprimir uma reunião pela reorganização da Uni. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício, está todo mundo preso. As próprias peças que eram apresentadas aqui no Tuca era relacionada com o movimento estudantil, né? Então era muito marcante, foi muito vibrante. Estava destruído um espaço que durante... Em 1984, 2 incêndios, um deles criminoso, destruíram o teatro. Reconstruído, o Tuca se mantém fiel à sua história. Quando nós escolhemos uma peça para o Tuca, é analisado o texto, principalmente o texto. Eu acho que esse texto ele tem que trazer uma mensagem. Tribos, que fala da intolerância, da surdez no mundo moderno, está em cartaz pela segunda vez no Tuca. Com a peça se comemoram os 50 do teatro e da carreira do ator Antônio Fagundes. O teatro, ultimamente, é o que tem de mais revolucionário no mundo, né? Você conseguir reunir quase 700 pessoas no escurinho de uma sala durante 1h30, ouvindo um grupo desenvolver uma ideia em silêncio, isso é uma vitória extraordinária, né? E é revolucionário. O governo do estado entrega novos polders. Esse termo técnico designa os equipamentos para evitar enchentes na marginal do rio Tietê, em São Paulo. Os polders inaugurados hoje pelo governador Geraldo Alckmin estão localizados à margem esquerda do rio Tietê, junto à ponte da Vila Maria e à ponte da Vila Guilherme. Os polders são estruturas hidráulicas artificiais que bombeiam a água da chuva para evitar alagamentos e enchentes, principalmente nessa época do ano em que se aproxima o verão. Esse sistema é importante porque há trechos na marginal Tietê em que a pista é rebaixada próximo às pontes para permitir a passagem de ônibus e caminhões. E nesses trechos é comum acontecer alagamentos. Um trabalho importante que evita o rio Tietê de transbordar e alagar a marginal, e a água que cai na pista ela é drenada e volta para o rio através de bombeamento. A seguir, o Rio de Janeiro pode ter interrupção no trânsito para não incomodar os atletas olímpicos. E mais, o Papa Francisco reúne 100 mil na Praça da Revolução em Havana e pede diálogo com os dissidentes. Se o assunto é polêmico, se gera dúvidas, ele precisa ser discutido. De segunda a sexta, 12h30, com reapresentação 1h. JC Debate, o espaço para você conhecer diferentes opiniões e formar a sua. Esta semana, no Roda Viva, Jorge Caldeira, autor de Júlio Mesquita e Seu Tempo, biografia do jornalista que criou o moderno Estadão. Em 2002, eu escrevi em 20 páginas um texto que a ideia do livro estava lá. Eu tinha todas as ideias, eu tinha todo o material, eu tinha uma pesquisa boa feita. A grande coisa desse livro é que tem os acertos e os erros. Segunda, 10h. Você quer saber, foi um grande prazer fazer isso. Roda Viva, apoio Bradesco Prime. Viver é Prime. Não importa o continente, o endereço ou a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. Um mundo mais perto de você. Terça, a experiência de uma grande atriz. A gente nunca pode dizer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui ele vai ser bom. Não, essa peça vai ser uma maravilha, vamos ganhar. A gente nunca sabe. E o bom humor. Você lembra o que você fez com o primeiro salário? Não. Eu devo ter comprado roupa.
de uma grande mulher. O primeiro filme que eu fiz, eu ganhei o Kikito em Gramado, como melhor atriz. Nunca mais fui convidada. Terça, 11h30 da noite. É uma satisfação para nós termos em nossos estúdios Rosa Maria Murtinho. Peterson em Foco. A vida é uma correria. Tão corrida que muitas vezes a gente acaba não se alimentando como se deve. Por isso, entre um compromisso e outro, eu conto com o suplemento Sidney Oliveira. São mais de 150 produtos que ajudam a suprir a falta de vitaminas e minerais. E por um preço único, porque a nossa saúde é única. Agora deixa eu correr que eu tô atrasada. Afinal, parar é o que não dá, não é? Linha Sidney Oliveira, o combustível diário que o nosso corpo precisa. Quarta-feira, 11h30 da noite, tem Cultura Livre aqui na TV Cultura com o Projeto Coisa Fina. Um mês depois de renunciar ao cargo por falta de apoio político, Alexis Tsipras é eleito novamente primeiro-ministro da Grécia. A jogada dele deu certo. O partido dele, Syriza, de esquerda, venceu as eleições, mas vai precisar de uma coalizão com outras legendas para governar. Tsipras comemorou a vitória, dizendo que agora terá força para governar. Ele havia assumido o cargo no início do ano, mas teve 7 meses bastante instáveis à frente do país. Renunciou e convocou novas eleições. O pleito revelou o descontentamento dos gregos com a política. Apenas 56% da população foram às urnas. Essa é a 5ª eleição na Grécia em 6 anos. O país segue enfrentando uma grave crise financeira e a União Europeia cobra um governo sólido. A Croácia monta um acampamento provisório para receber os refugiados que chegam ao país. Em 3 dias, o território recebeu 17 mil pessoas. Em um encontro em Bruxelas, o ministro do Interior da Áustria faz pressão para que os países da União Europeia assumam de vez a cota de imigrantes que devem receber. Essa noite, um jovem refugiado morreu eletrocutado no Eurotúnel que liga a França e a Inglaterra ao tentar subir no teto de um trem para fazer a travessia. Os Estados Unidos prometeram abrir as portas para 85 mil pessoas, mas apenas a partir do ano que vem. Em viagem a Cuba, o Papa Francisco visita Fidel Castro, saúda dissidentes e diz que a reconciliação com os Estados Unidos é um exemplo contra a guerra. O pontífice fez um apelo para que outros países sigam o modelo de reaproximação. Uma missa campal reuniu ao menos 100 mil pessoas na Praça da Revolução, em Havana. Em crítica sutil ao governo Castro, Francisco pediu que ideias contrárias sejam acolhidas e disse que o serviço ao povo nunca é ideológico. Servimos a pessoas, não a ideias, disse ele. Um marco na história do serviço militar americano. O presidente Barack Obama indica Eric Fanning, um dos poucos militares de alta patente assumidamente gays, para o cargo de secretário do Exército. O Senado dos Estados Unidos precisa confirmar a nomeação para que Fanning assuma o cargo. Vamos ao esporte, a gente começa com tênis. O Brasil perdeu na repescagem para a Croácia e foi rebaixado na Copa Davis. Foram 4 partidas contra os croatas, porque o último jogo nem precisou ser feito, com 3 vitórias do adversário e apenas uma brasileira. Nesse domingo, Thomas Bellucci, número 1 do Brasil, poderia forçar a partida de desempate, mas abandonou o duelo contra Borna Coric no 4º set, por sofrer com fortes dores nas costas. Com a derrota, o Brasil dá adeus ao Grupo Mundial da Copa Davis e volta a disputar a Zona Americana em 2016. Além de Bellucci, João Souza, o Feijão, já havia sido derrotado por Coric no sábado, e a dupla Marcelo Melo e Bruno Soares caiu para Dodig Skugor. A única vitória brasileira aconteceu na sexta-feira, quando Bellucci venceu Matt Delic. A Federação Internacional de Tiro com Arco quer propor mudanças no trânsito perto do Sambódromo do Rio de Janeiro durante a Olimpíada do ano que vem. Foram 6 dias de eventos teste no palco da competição para os Jogos Olímpicos. De modo geral, a federação gostou do que viu nas instalações. O único ponto de observação
é o barulho que cerca o sambódromo, que fica na zona central do Rio de Janeiro. A buzina dos carros é semelhante a uma buzina usada nos dias de prova, mas os atletas garantiram que ela não atrapalhou a concentração. Contra o barulho dos veículos foram instaladas paredes anti-ruído em volta da zona de tiro e o comitê organizador não descarta subir à altura dessas paredes. A Prefeitura do Rio de Janeiro disse esperar que não precise alterar o trânsito durante os jogos, mas está aberta a conversar com a federação e encontrar uma saída que agrade a todos. Vamos ao Campeonato Brasileiro, fim de semana de jogos bons, hein? E 2 times paulistas se deram bem nessa rodada. O Palmeiras dormiu no G4 no sábado e ficou, e o Corinthians venceu o clássico contra o Santos. Corinthians e Santos se enfrentaram em Itaquera. Zeca derrubou o Wagner Love na área. Muita confusão e demora. David Braz expulso na confusão e cobrança de Jadson, 1-0, Corinthians. Jadson também fez o segundo, 2-0. A vantagem para o Atlético Mineiro ainda é de 5 pontos. O Galo goleou o Flamengo por 4-1. Destaque para o último gol dos mineiros. Dátolo tirou Pará para dançar, marcou um golaço. O Grêmio continua em terceiro, mas perdeu para o Palmeiras no Pacaembu por 3-2. O Verdão se deu bem, porque em Santa Catarina o São Paulo viu o Avaí conseguir os 3 pontos ao vencer por 2-1. Ponte Preta fez 3-1 no Fluminense, terceira vitória seguida da Macaca. E Inter e Figueirense ficaram no 1-1. No Clássico Paranaense, deu Curitiba contra o Atlético 2-0. O Vasco segue em recuperação e bateu o Sport por 3-1. E o Goiás venceu o Joinville por 3-0. Olha, uma última informação divulgada agora há pouco, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, são condenados na Operação Lava Jato. Renato Duque pegou 28 anos de prisão, a mais alta pena até agora, e João Vacari foi condenado a 15 anos de prisão. Essas 2 condenações, além deles, outras 8 pessoas também foram condenadas a partir das informações apuradas pela 10ª fase da Operação Lava Jato. No caso, a acusação que pesa sobre eles é de corrupção e de lavagem de dinheiro. Essas informações foram divulgadas agora há pouco em Curitiba. A gente fica por aqui, o Jornal da Cultura, primeira edição, termina. E se você quiser saber mais sobre o Brasil e o mundo, você encontra no nosso site, tvcultura.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você. Que agora com o JC Debate, que hoje fala sobre educação, discute o currículo de matérias que atualmente são oferecidos para as crianças do ensino básico no Brasil. Uma boa tarde para você, bom início de semana. Amanhã ao meio-dia a gente está aqui. Até lá. Tchau.